Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Plenitudecast, gente. Que prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje, como sempre, com um episódio incrível, uma pessoa sensacional. E eu já te convido agora, de cara, assim, já de começo, né? Já aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o teu like, eu tenho certeza que você vai amar. Se você não gostar, lá no final você dá o dislike, mas eu tenho certeza que você vai gostar sim. Então, lembrando só, sou a Andréa Moutinho e a gente está no Plenitudecast, aquele podcast que traz sempre informação importante, pessoas experientes, né, para estar trazendo conhecimentos para a gente, que se a gente colocar em prática, vão nos ajudar a acessar a vida plena que papai já conquistou para mim e para você. E hoje vamos falar, sabe o que? Vou falar sobre ultrassonografia. Ah, mas como assim ultrassonografia? Ultrassonografia dermatológica e estética, gente. Muito bacana o que a gente vai falar hoje, um conhecimento que é difícil de encontrar, até nas redes sociais, se você pesquisar, vai encontrar muito pouco desse conhecimento, que é tão importante. Então, é algo inovador. Então, eu te convido a compartilhar esse conhecimento e a gente vai estar com uma pessoa que é uma autoridade aqui em Pernambuco. Eu vou já apresentar ela para vocês. Eu estou só criando um clima de suspense aqui, tá? Que eu vou primeiro falar sobre o nosso patrocinador, Líder Telecom. Grandes conexões acontecem aqui. Quer saber mais? É lá no @Líder Telecom. E você, se não é inscrito ainda na Play Hits TV, então se inscreve. A gente está no Spotify, a gente está no TikTok. E também segue a gente lá no Plenitudecast. É o podcast _Plenitudecast. Quiser saber mais sobre essa apresentadora que vos fala, vai no Sou Andréa Moutinho. Lá eu trago sempre, estou trazendo aquilo que o Papai do Céu coloca no meu coração, para estar compartilhando com você coisas para o seu dia a dia, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especial dessa tarde. Você já compartilhou? Compartilha, hein? Porque eu tenho certeza que quando você ouvir desse conteúdo, você vai querer que todas aquelas pessoas, suas amigas, seus familiares, possam saber mais sobre isso que a gente vai compartilhar nessa tarde. Tenho certeza que vai ser uma tarde incrível. Então, olha, eu vou apresentar para vocês a doutora Daniele Cardoso. Ela que é médica radiologista e ela é especialista em ultrassom dermatológica e estética. E está com a gente aqui essa tarde. Ela é uma autoridade aqui, viu, gente, em Pernambuco, e vai compartilhar com a gente da sua experiência, do seu conhecimento. Seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber aqui, doutora Daniele. Eu que agradeço, André, o convite. Que ótimo. Eu já começo assim com tudo, viu? Começo com tudo. Conta pra gente, assim, doutora Daniele, como foi que você, na medicina que tem tantas opções, né, escolheu essa área de radiologia e mais especificamente essa área da ultrassonografia dermatológica e estética? Como foi? Conta pra gente. Escolher uma especialidade na faculdade é bem difícil, né? Porque a gente passa por várias áreas, pneumologia, cardiologia, então é comum as pessoas se espalharem, escolher uma coisa num semestre, outra coisa no outro semestre. Então, primeiro eu fiz pediatria. Nossa, foi pediatria. Fiz pediatria no IMIP. E na pediatria no IMIP, eu ia muito no setor de radiologia, com o Dr. Silvio Cavalcante. E eu achava aquilo muito, muito incrível. Eu achava lindo você conseguir ver o corpo humano sem precisar abrir, sem precisar de intervenção, você conseguir avaliar o corpo humano por dentro. E que legal. No final da residência de pediatria, uma prima minha me ligou e fez: você tem que fazer radiologia, você gosta disso. E terminou que eu fui fazer radiologia e me apaixonei por ultrassonografia especificamente. São vários setores na radiologia, sim, né? Sim. A gente sabe. Tem tomografia, ressonância, densitometria, mamografia. Mas o ultrassom sempre foi o que mais me encantou. E aí depois ainda entrou nessa da ultrassonografia dermatológica. Pois é. Estudou, achou pouco, estudou mais um pouquinho. Estudou mais um pouquinho. Porque na medicina a gente gosta de ser desafiado. Pelo menos eu gosto, né? De ser desafiado, de coisas novas.
aparelhos novos, tecnologias novas. Isso é bem... Isso nos renova como médico, né? Então, eu estava fazendo ultrassom musculoesquelético, surgiu a dermatologia na minha vida, por conta de uma colega minha dermatologista, que precisou de uma ajuda. E eu disse, não, traga para mim, a gente vai ver o que aqui a gente pode fazer. Doutora Lígia, Pessoa de Mello, ela é bem conhecida nas redes também. E assim, a partir de Lígia, eu comecei a procurar artigos científicos, procurar quem tivesse autoridade naquilo ali. E comecei a estudar. E fui na cara e na coragem mesmo. Para você ver como é que começa. Coisa interessante, né? É sempre de uma necessidade. Isso. Né? Ou de um desejo, né? mas geralmente é de uma necessidade, né? A gente acaba sendo empurrado, realmente, não é? Não foi, né, algo que a gente, não, planejei, sonhei com isso anos da minha vida. Não. Vai acontecendo. Vai acontecendo, exatamente. E a gente vai descobrindo o propósito aí, no caminho, né? Isso. Nesse percurso. Que legal, muito interessante. Então foi aí que veio o gosto pela ultrassonografia dermatológica especificamente, que é a ultrassom, você disse que já gostava, né? Já, sempre amei. Você já gostava, já amava. E realmente é bem interessante, é algo que você não precisa, né? Um procedimento que não causa dor, né? Exato. Qualquer um faz, não tem contraindicação. Você faz em qualquer momento, pode fazer no leito, pode fazer em casa, se o colega tiver uma máquina portátil. Então, é um exame que eu sou alucinada por ultrassonografia. É uma mão na roda, realmente, né? É muito prático, muito né? Prático. Fácil agora é muito, assim, operador dependente, né? Sim. Você precisa... Totalmente mesmo. Totalmente. Porque nos outros métodos, quem faz a imagem é o técnico de radiologia. A gente analisa as imagens. E na ultrassom, não. Você precisa formar as imagens. Então, você precisa ter essa técnica de formar a melhor imagem para poder dar um diagnóstico. Entendi. Então, ele é simples de fazer, mas ele não é simples para quem está executando, no sentido de que tem que ter expertise, né? Tem que ter expertise. Você tem que entender o paciente. Você tem a oportunidade. Na verdade, na radiologia, é o único momento que a gente tem acesso ao paciente real, né? Sim. Ele está ali naquele momento, na minha frente. Eu posso pedir, posso perguntar coisas a ele que pode trazer informações para mim, que vão me ajudar a dar o diagnóstico. Eu posso pedir para ele fazer algumas manobras que vão me ajudar também no diagnóstico. Respirar fundo, né? Todo mundo respira fundo, prende a respiração. É verdade. Respira. É muito legal. E você é, então, assim, reconhecida, né, aqui em Pernambuco como uma autoridade nessa área. Né? Você conquistou. Isso é uma conquista, né? E como é que você vê a evolução desse processo, do desenvolvimento desse tipo de ultrassonografia aqui na região, né? Porque eu tentei ler algumas coisas antes de chegar aqui, né? Mas é pouca coisa que se tem sobre isso. Por incrível que pareça, até na radiologia, alguns colegas, eles não têm conhecimento do ultrassom dermatológico. Porque para você fazer um ultrassom dermatológico, você precisa de transdutores específicos, que são aquelas sondas que a gente usa para ver o paciente, para avaliar o paciente. Sim. Então, assim... tem uns cristalzinhos ali, né? São cristais piezoelétricos, um nome bem lindo, o nome dos cristais. Eles transformam essas ondas sonoras em eletricidade, digamos assim, que vai transformar em imagem, entendeu? Então, é como se fosse um radar. A gente envia o som para o órgão, para o organismo da pessoa, ele volta para o aparelho em forma de imagem. E aí ele é transformado em imagem através de alguns softwares que tem na máquina. E é interessante que o morcego, né? O morcego faz isso, o golfinho. Que faz isso, né? O golfinho o golfinho é o infra, né? Ele não, é um radar, como se fosse um radar também. É radar também. Mas são tudo ondas sonoras. Tudo são ondas sonoras. Que legal. Agora, veja, se eu quero avaliar estruturas grandes, eu preciso de transdutores que tenham ondas curtas, aliás, longas, desculpa, que são de baixa frequência. Então, eu quero ver abdômen, eu vou usar transdutor de 2 a 8 MHz no máximo. Se eu quero ver mama, tireoide ou músculo, eu vou usar transdutores de 10 a 14 MHz, 15 MHz. Então, mais superficial. Quanto mais superficial, maior tem que ser a frequência, entendeu? Legal. As ondas têm que ser cada vez mais curtas. Então, para ver pele, com o desenvolvimento desses transdutores, começaram a surgir transdutores de 16, 18, aí a gente conseguiu começar a ver estruturas milimétricas. Então, lesões muito pequenas na pele,
a gente começou a avaliar. Então, hoje, com esses transdutores que nós temos disponíveis, eu consigo ver a saída do pelo, por exemplo. Nossa. Eu coloco o transdutor aqui no meu antebraço e eu consigo ver a saída de cada pelinho desse aqui. Legal demais. Então, por isso, daí a utilidade dela na área de dermatologia, né? E na estética também. Exatamente. Né? Que legal. Na estética, identificando preenchedores, identificando bioestimuladores, vendo complicações, principalmente. A gente ajuda muito avaliando as complicações que podem acontecer por conta de preenchimento. E assim, para ajudar a conduzir também os procedimentos? Para ajudar a conduzir. Para de repente não pegar um vaso que não deveria. Sim, algo do também. Tipo. Aí, no caso, você está falando em guiar procedimento. Eu poderia guiar. Por exemplo, uma Sim. rinomodelação. Sim. A gente vê esses vasos que passam no nariz. Às vezes, eles têm uma... Normalmente, você tem um vaso de cada lado. Normalmente. No livro está escrito assim. Sim, sim. Só que as pessoas, tem as variações, né? Tem as variações anatômicas e, às vezes, você vê um vaso único, que é justamente onde o colega vai colocar o material, o preenchedor, ou um vaso que cruza. Então, assim, é interessante. Então, dá muita ajudar. segurança. Dá mais tanto segurança. para o profissional quanto para o paciente. Né? Eu faço uma brincadeira dizendo que a gente dá ré, a gente sempre deu ré sem câmera. Né? Aí, depois que você tem a câmera, você já não quer dar mais dar ré sem câmera. Então, o ultrassom é mais ou menos isso. Depois que o dermatologista ele entende como a ultrassonografia pode ajudá-lo, ele já não quer mais fazer nada sem ultrassom. Eu imagino, né? Porque depois que a gente experimenta o bom, a gente não quer mais não, exato. Não, exatamente. Não é na vida mesmo, no dia a dia. Então, como a gente vê que tem uma carência nessa área, né? Porque eu pesquisei antes para estar aqui e não encontrei quase nada. E que você traz esse conhecimento, né, essa expertise. E aí imagina assim, a responsabilidade, né, que está sobre você, né, quando a gente tem grandes poderes, tem uma grande responsabilidade. Né? Já exatamente. Quem era lá, não sei quem do Homem-Aranha. Pai, era o pai, alguém lá. Né? Eles, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, imagina a sua responsabilidade aqui, né, para o nosso estado. A sua contribuição com relação a isso para o estado de Pernambuco, né? Então, muito bacana e muito compromisso aí, né? E aí também eu andei vendo, né, pesquisando sobre você também e vi sua participação, como você tem participado, tem esse compromisso de estar se atualizando, né? Sim, participado em congressos, participado em grupos de pesquisas científicas, né? E percebendo esse seu compromisso com isso, o que é que isso tem agregado assim à tua prática clínica? Esses congressos são importantíssimos, né? Não só os congressos, às vezes até reuniões pequenas, com 10 colegas, 20 colegas. Sempre essa troca de conhecimento é muito importante. Então, a gente está muito próximo de dermatologistas, agora, nesse caso especificamente, nessa área, de cirurgiões plásticos, o pessoal que trabalha com estética, que precisa de uma opinião que, às vezes, ele não sabe nem como fazer. Às vezes ele tem uma lesão ali, ele quer partir para ressonância, porque sempre se pediu ressonância, e muitas vezes o ultrassom ele traz uma informação a mais. Então, essa conversa de especialistas, trocando ideia, conversando, enriquece demais. E quem ganha com isso é só o paciente, né? Sim, com certeza. Otimizando o tratamento dele. Ótimo, então. E eu percebi também que você gosta de participar, né, dos congressos, como eu havia falado, e que você recentemente participou aí do simpósio Derma Day, não é isso? Esse simpósio foi convidada aí pela Sociedade Brasileira de Dermatologia de Pernambuco. Isso, agradeço demais. Para falar nesse simpósio. E o que foi, assim, resumidamente, obviamente, né? Mas quais foram os principais pontos que você abordou lá nesse simpósio? Eu fui convidada para falar da importância do ultrassom em algumas patologias, em algumas doenças de unha. Né? Então, assim, a gente consegue fazer algumas diferenciações, evitando muitas vezes biópsias. As biópsias de unhas são bem traumatizantes, dolorosas. Não, já dá uma gastura só de pensar. Pois é. Então, a gente às vezes evita uma biópsia ou otimiza o tratamento.
Então, imagine um câncer na unha, por exemplo, que muitas vezes eles têm que fazer uma cirurgia chamada cirurgia de Mohs, que eles tiram um pedacinho, manda para o patologista está na sala. Ele vê se tem borda livre. Se tiver borda livre, acabou a cirurgia. Se não tiver borda livre, ele continua a cirurgia e vai de pouquinho em pouquinho para tentar poupar a pele. Porque imagina, a pele da gente nas unhas, no nariz, na orelha é muito pouca. Então, o que você conseguir poupar de pele é excelente para o paciente. Sim. Então, quando a gente faz um mapeamento de uma lesão, por exemplo, na unha, de um tumor, eu já pulo algumas etapas dessa cirurgia. Então, eu já digo a ele, olha, já começa por aqui, não precisa você ir de pouquinho, pode ir até aqui, porque até aqui tem tumor. Então, ele já pula algumas etapas dessa cirurgia. Nossa. Entendeu? Então, facilita para o pessoal lá. Para os dois, né? Para todo mundo. Como a gente estava falando, para todo mundo. E o paciente também. Para o profissional, quem se beneficia, né? sempre é o paciente. Nossa, que coisa maravilhosa. E sobre esse congresso de complicações em cosmiatria que vai ter em breve? Tá, em maio. Vai acontecer em São Paulo, né? Esse é o 8º já. E é uma referência a ele, né? O CDA. Nessa área, né? De CDA, de complicações. O CDA, ele foi idealizado por 3 médicas. Uma radiologista, doutora Fernanda Cavalieri, que ela tem artigos incríveis, inclusive, ela é excelente. E 2... ela é maravilhosa. E 2 dermatologistas, Maria Fernanda Tembra e Gabriela Munhoz. Então, a ideia das meninas era padronizar tratamento para complicações por ácido hialurônico. Isso há 8 anos atrás, meu Deus. Nossa. Daqui a pouco faz 10 anos, né, de CDA. E passa rápido. Passa rápido, pois é. Só que agora, assim, já tá bem maior. Não se fala mais só sobre complicações de ácido hialurônico. Que antigamente era ácido hialurônico e na face. Era específico. Era específico. Então, das ROF, da harmonização orofacial, né? Hoje em dia as meninas falam de tudo. Tem uma parte para ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ainda é o preenchedor mais utilizado. O estimulador está subindo bastante, eu acho que daqui a pouco ultrapassa. Enfim, isso é muito fásico, né? Tem uma hora que o queridinho é um, daqui a pouco o queridinho é outro. Os modismos. Os modismos. Né? Aí agora o pessoal está fazendo mais bioestimulador. Mas eu ainda acredito que o ácido hialurônico ainda é disparado. Então, elas falam muito das complicações para ácido hialurônico, orientam a gente como a gente diagnosticar e como conduzir algumas complicações, mas também elas hoje já falam de bioestimulador, e não só de complicações corporais, mas faciais, mas complicações por estética corporal, estética genital também. Tem pacientes que fazem preenchimento na área genital, tanto masculino como feminino. Existem as complicações desses procedimentos e elas orientam a gente nesse sentido. Então, é muito bom. E é um grupo muito, digamos assim, grande, assim... como é que eu vou te dizer? Grandioso, porque são pessoas excelentes, assim. A gente encontra com médicos maravilhosos lá. Não só do Brasil, mas de fora do Brasil também. Então, ele não é só o congresso brasileiro. Não, tem muita gente de fora. Tem muita gente de fora. Tem. E o que é que você espera trazer, assim, de novidade pra gente aqui, pra Pernambuco, desse congresso? Do CDA, sempre soluções, né? A gente de complicações, soluções. Sempre soluções, trazer, facilitar a vida do paciente, fazer um diagnóstico cada vez mais preciso, mais rápido e conseguir, junto com o dermatologista, trazer um caminho melhor sempre para tratamento. E reverter, né, algumas complicações porque dessas, acontece. né? Porque acontece, não tem como... Não tem como evitar. Não tem como evitar. Às vezes não tem como, né? Às vezes teria, se tivesse esses cuidados. Veja, nada é perfeito. Agora, você não tem nenhuma coisa, nada que seja 100%. Não existe. Então, depende do paciente, depende do produto que está sendo utilizado e depende do profissional injetor. Então, tudo tem que estar bem casado. Mas acontece. Pode acontecer uma obstrução, pode acontecer uma infecção. O paciente está num momento ruim, porque estava com a sinusite, aí faz um edema. O produto ficou superficializado. Então, essas coisas acontecem. Então, mas, por exemplo, se tivesse a utilização da ultrassom, que acredito que é padrão ouro aí para isso, né? Para pele, para estética, que é para ver essa parte mais superficial, conseguiria reduzir muito, não é? Dessas complicações. Principalmente as obstruções, as oclusões vasculares, que
que é o mais temido, sim, né? Sim. Você obstruir um vaso importante vaso. da face, você tem necrose, não sei se você já viu. Eu já vi. Internet. Horrível as figuras, né? Fica bem Vai roxo consumindo, aquilo. né? Vai necrosando. Inclusive, pode acometer a artéria oftálmica. Né? Aí imagina, a pessoa faz um procedimento para ficar mais bonita. Aí imagina que acontece uma complicação dessa. Como fica essa pessoa, né? Porque a estética é algo que é para o bem-estar, para melhorar a autoestima. E você faz um procedimento... Tem uma coisa totalmente reversa, né? Nossa, isso tem uma repercussão enorme, não só física, mas emocional. Não, né? Emocional mexe demais. Elas ficam péssimas. Péssima. Então, daí a importância, eu acredito, né, da ultrassom também nessa ajuda parte. A minimizar bastante. No antes, no durante, né? Não ajuda. só no depois, quando já vem a intercorrência e aí você tem que ver o que é que vai fazer, né? Exato. Que já aconteceu. E aí me fala um pouquinho também dessa colaboração que você tem com o Hospital das Clínicas aqui, né? O IMIP, como especialista em ultrassonografia, participando de grupos lá, né? De pesquisa. Como é essa experiência? Como essa experiência nessa área hospitalar, né? Porque são áreas hospitalares, mas como isso traz para você conhecimento, como isso agrega também lá na sua clínica, que a gente vai já falar dela, né? Na sua prática clínica mesmo, dia a dia, para ultrassom, por exemplo, tem ganhos também para você? Demais. Eu digo que eu sou residente de novo lá no HC, né? Eu digo que eu sou dermato. Assim, é muito enriquecedor. Eu sou voluntária no HC, vai fazer 2 anos agora, em agosto. Eu vou toda semana lá, eu levo minha máquina, não só eu, como também minha sócia. E, assim, é muito enriquecedor. A gente tá lá com os cirurgiões plásticos, tá com o pessoal da dermatologia. Então, a gente troca muita ideia. A gente consegue separar o que é da dermatologia e o que é doença não dermatológica. Porque acontece demais de aparecer pacientes lá com lesões cutâneas e quando a gente vai ver, não tem nada a ver com a dermatologia. É uma doença da ortopedia, é uma doença da reumatologia, então a gente ou da vascular. Então a gente já direciona os pacientes, olha, isso aqui não é a dermato que vai resolver. Quem vai resolver é o pessoal da ortopedia, da reumato, enfim, da vascular. E fora o enriquecimento, né? A gente, olha, médico junto é muito bom. Porque a gente está sempre... troca, né? Muita troca de ideia. Ninguém sabe tudo. Sim, né? Então, sim. cada um contribui em alguma coisa e a gente sai de lá muito enriquecido. Sim, e no IMIP, lá no HC, eu faço o exame de tudo, né? Todas as patologias o que o pessoal pede lá, eu procuro atender. No IMIP, especificamente, eu vou para as cirurgias de hidradenite. Eu não sei se você já ouviu falar. Hidradenite supurativa. Não ouvi falar. É uma doença bem chata, bem... maldosa, eu digo até, que são aquelas fístulas, coleções, abscessos que se formam nas axilas, sim. que vai e volta. Não sei se você já viu alguma pessoa que tem isso. Axila, virilha, às vezes na face, na nuca. Então, muitas vezes esses pacientes precisam de cirurgia. É mais onde tem a circulação linfática? Não, é mais onde tem pelos. Pelos. Que a gente, na verdade, é onde tem as glândulas apócrinas. Aí é uma questão mais de... mediquês, como gostam de falar. Mas, assim, os lugares mais comuns são axilas, virilhas, região interglútea, né, entre as nádegas, inframamária também, tórax, barba, nuca. São essas regiões. Aí o paciente fica tendo fístulas, coleções, abscessos, vai no hospital, drena aquele abscesso. Aí o pessoal diz, troca de desodorante. É porque é a roupa que você está usando. Então... Não se tinha muito conhecimento dessa doença. Sim. E antigamente, o que é que se fazia? Simplesmente tirava aquele pedaço de pele ali doente e suturava. Então, o paciente tinha perda de mobilização, de abrir a axila, por exemplo, porque você perde, né? Sim. Quando você perde a pele, você perde esse movimento. Sim. E a ideia lá no IMIP é justamente mapear onde é que eles vão tirar a doença, qual é a área que eles vão tirar, para evitar tirar aquela lesão em bloco, e poupar o máximo de pele possível. E também otimizar o tempo. As cirurgias são mais rápidas. Sim. Eles não precisam ficar procurando, porque são túneis. Né? Parece um formigueiro dentro da pele. O paciente vai formando túneis que vai perfurando a pele por baixo. Nossa.
Entendi. E aí, no caso, a ultrassom ajuda, né? Ajuda muito, porque a gente localiza esses túneis, né? Esses fístulas. Aí direciona. Aí né? direciona, ó, abre aqui, ele tá aqui. Então, evita, assim, perda de tempo, evita perda de pele. Então, faz menos guiado doloroso. mesmo. Faz essa- guiado. Eu desenho na pele. Ai, legal. E, no caso, também toda essa experiência que você tem, tudo isso que você vê, também lhe ajuda no seu dia a dia lá, na sua clínica, Ajuda, né? a Porque aí gente, você... a gente paga de tudo lá. E aí você vai ver coisas que você já viu, né? Nos hospitais, ah, não, já vi isso aqui antes, né? Já vi... E acho que aí facilita, né? Muito legal. Então, isso contribui bastante. E agora eu queria falar um pouquinho da sua clínica, né? Essa clínica que você fundou com a sua colega, a Cláudia Fontan, Isso. né? Cláudia Fontan. E tem tudo a ver com Plenitude Cash, viu, gente? O nome Ultra da clínica Plena. é Ultra Plena. Pois é. Essa tá plena lá. Então, e que interessante, né? Que vocês montaram essa clínica. Eu já soube que ela é bem diferente de tudo que é de clínica radiológica, né? Totalmente diferente. É uma experiência mesmo, né? Tá lá. E qual foi a motivação, assim, de vocês, né? O que vocês tiveram como desejo, né, para montar essa clínica? Fala um pouquinho o que é feito lá. Eu e Claudinha, a gente costuma dizer que a gente é meio maluca, que a gente é meio sonhadora. Então, a gente tinha como desejo de atender os pacientes de uma forma mais humanizada. Então, eu queria atender conversando com o paciente, entendendo qual é a doença dele, fazendo como se fosse um prontuário mesmo, que o radiologista ele não faz prontuário, mas a gente queria fazer a história clínica, prontuário, fazer o exame com o paciente, mostrar para ele. Eu geralmente mostro, olha, tá vendo isso aqui é a parte normal, tá vendo que aqui tá doente, essa é a parte que tá doente, ele vai trabalhar aqui. Então, explicar tudo para o paciente e depois conversar com o médico que solicitou. Sim. Então, é um atendimento, não é um ultrassom como você vê em qualquer clínica que às vezes o paciente não sabe nem o nome do médico que fez Entendi. o exame. Então, a gente conversa, a gente faz o exame, explica para o paciente e explica para o colega médico também. Então, o paciente se sente acolhido, né? E eu vi, você me mostrou ali nos bastidores, né? O videozinho que você manda para ele, né? Explicando para o colega médico, no caso, Isso. né? Explicando tudinho, o que é que viu, tatará. Isso. E é muito bacana isso. E tem tido um feedback muito bom, não é? Dos colegas. Graças a Deus, eles gostam. Imagino, né? Porque Se é uma mão na roda, também, né? Facilita Às muito. vezes eles ligam dentro do bloco. Nossa, olha só. Lesão, veja se é aqui. Eu disse, aqui, é aí mesmo. Então, essa liberdade deles conversarem com a gente poder conversar com eles também. E é como muito a bom. tecnologia é importante, né? Isso, usar a tecnologia a nosso favor, sempre. Exato. Tudo que a gente usa para o bem é muito bom, né? O poder, porque o poder vem para o bem e para o mal, né? Isso. Infelizmente, algumas pessoas utilizam para o mal, mas quando a gente utiliza para o bem, nossa, que satisfação. Toda energia boa que você manda, ela vem em dobro. Ela volta para você, reverbera de volta. E que bom. E o que mais que tem de diferencial lá? Né? O que tem de diferencial da Ultra Plena para as outras clínicas de radiologia, por exemplo, daqui, né, de Recife? A intenção da gente, como eu te disse, era fazer um ambiente humanizado. Então, eu queria que o paciente chegasse lá e ele se sentisse bem de estar lá. Então, eles já chegam... É lindo lá. Você chega, a vista é linda. Não parece uma clínica. É um ambiente bem agradável. Cafezinho, chazinho, tudo bonitinho. Então, os pacientes já chegam filmando, eles já ficam à vontade. E a ideia era essa. Ter uma máquina... isso já faz grande diferença, né? Porque quando a gente entra, que tem essas aquelas experiências... clínicas padrão, né? As cadeirinhas. Sim, aquelas longarinazinhas. Paredes brancas. E quando a gente... E a gente é muito... dos sentimentos, dos sentidos, né? De emoção. Visão, audição, tudo que entra por nossos sentidos, né? A gente é muito sensorial. Aí vem o chazinho, vem não sei o quê, aí mexe com o olfato, aí você sente o cheirinho, né? Aquele cheirinho agradável, você vê e aquilo tá belo, agradável para sua visão e vai entrando e aquilo vai trazendo um bem-estar. Isso, não vai ser um dia de fazer exame que vai ser desagradável. Sim. Vai ser um dia legal. Legal. E aí você entra e é um
um profissional lá que vai te acolher, que vai te olhar no olho, né? Isso. E não vai estar... Diga, sei o quê, né? Mas vai olhar no olho. Eu trabalhei muito tempo, né, em clínica e agradeço todas as oportunidades que eu tive. Mas isso me incomodava de fazer volume, né? Da gente ter que entrar numa sala, o paciente já estava deitado. Você sai de uma sala, vai para outra sala, o paciente já está deitado também. Você já dá boa noite. Mal fala, né? Bom dia, boa tarde, boa tarde, o paciente já está deitado, entendeu? Então, assim, você às vezes nem... O paciente se levanta, você nem sabe quem era, assim, no escuro. Sim. Né? O paciente já deitado, você já entra, já está lá todo pronto, é só você pegar o transdutor. E tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É número, isso não é qualidade. Isso me dava muita angústia. E agora você está podendo... agora eu estou plena. Viver essa plenitude, né? Que coisa boa. E essa parceria, então, com os colegas, né, médicos, porque... eu entendo como uma parceria, realmente, né? Porque, eu digo que são nossos parceiros. Porque você... A gente troca muita ideia. Tá? E é uma ajuda muito importante essa, né? E como é que se dá? Como é que você consegue fazer essa parceria para ter essa colaboração, né, com esses parceiros, os prescritores, no caso, né? A maioria eu já conheço. Porque como eu comecei como voluntária lá no HC... Então, muitos eu já conheço. Aí participa de congresso, aí participa de workshop, aí participa de alguma coisa assim. Esses encontros que tem médicos, você acaba sendo conhecido. Que além do aprendizado e da troca de figurinhas ali, tem o network, né? Que e assim, e quando eu não conheço, eu vou atrás. Sim. Eu pergunto ao paciente se ele tem o contato do colega e eu ligo. Entendeu? Aí normalmente me identifico, olha, fiz o exame do seu paciente, tá assim, assim, assado. Explico como é que tá a lesão, quando é câncer de pele, por exemplo, né, que é bem sensível. Sim. E daí logo você consegue uma parceria ali, né? Porque não é fácil você encontrar depois, isso. Eu vou atrás também, para saber como foi a cirurgia, se deu tudo certo. Se o diagnóstico que eu sugeri no ultrassom se bateu com o histopatológico, com a biópsia, né? Sim. Porque a gente só faz enriquecer conhecimento. Nossa, e assim, essa atenção, o ser humano gosta de atenção. Quando você dá atenção, você já tem um diferencial ali, né? A atenção que você dá, você já tem um diferencial. Eu também sou profissional de saúde, né? Sou de saúde da família, sou enfermeira de saúde da família. É mesmo? E eu percebo muito isso na minha prática, no meu dia a dia, né? Você dá uma atenção que você dá, pronto, aquilo conquista, aquilo cativa, aquilo faz com que você crie laços, né, de confiança. As pessoas confiam, às vezes eles vão para o especialista, mas volta para mim. Olha, eu tenho que usar mesmo isso. Olha, o doutor passou isso aqui. Será que eu tenho que usar mesmo? E como é que usa? Eu não sei, não me explicar. Aí a gente vai explicar. Não, vai usar assim, deixa eu ver a receita. E vai explicar e tudo. Mas eles se sentem seguros com isso, né? Então, a atenção e esse atendimento humanizado, né? De olhar no olho, de escutar, essa escuta ativa é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa que entendeu, mas não entendeu. Não era aquilo que ele estava dizendo, né? Até no dia a dia. E às vezes eles chegam num tal assim, quando você não, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Foi assim, não, né? Era outra coisa, né? Não foi o que você entendeu. Então, essa escutativa, né? E de você conseguir se colocar no lugar do outro. Então, faz toda a diferença. Essa atenção. Tem umas histórias assim, tão interessantes lá na clínica, principalmente por conta da estética, né? De paciente se sentir culpado porque botou um produto permanente há 20 anos atrás, mas aquilo ali era recomendado naquela época. Sim, naquela época, sim. Entendeu? Então, a gente faz assim, até um pouco de psicologia lá, para tirar essa culpa. Não tem que ter culpa, né? Era o que se fazia, né? Então, isso aí é pronto, é o dia a dia da gente também, né? Tá todo tempo tendo que trabalhar muitas questões, outras, né? Além do que só aquela queixa, o que tem por trás. Isso. Às vezes tem tanta coisa por trás, né? Daquela queixa que a gente vai conversando
E aí vai soltando, e aí a gente vai conseguindo montar aquele quebra-cabeçazinha no Isso, final. é um quebra-cabeça, sempre é. Mas gente, é trabalhar com gente, com pessoas, né? Isso. Somos esses seres, assim, complexos, né? Muito. Por isso que a proposta do Plenitude Cash é essa, é corpo, alma e espírito. A gente sabe que uma coisa só não dá conta. O corpo só, o biológico, a fisiologia, a anatomia, não dá conta. Né? Tem que ir além disso, né? Para a gente conseguir dar conta. E assim, me fala um pouquinho aí. A clínica oferece esses exames de ultrassom de alta definição de imagem, né? Mas quais os benefícios dessa tecnologia, por exemplo, para o diagnóstico e para o acompanhamento na dermatologia e na estética? A gente já falou algumas coisas aqui, não sei se você quer aprofundar ou aprofundar em algum ponto, algum tópico. Em patologia, eu acho que a hidradenite eu acho muito importante. O ultrassom ajuda bastante a gente mapear os pacientes, porque você avaliando quantas fístulas ele tem, quantas lesões ele tem, vai direcionar o tratamento dele para um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico. Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Isso, né? Como é que vai ser essa cirurgia? Vai ser uma cirurgia ampla? Vai ser uma cirurgia mais conservadora? Então, ajuda bastante. Câncer de pele, muito. Então, imagina que você tem uma lesão no lábio superior ou na asa do nariz. Isso aqui a gente quase não tem pele aqui. Então, você precisa poupar o máximo possível. Então, o colega ele já entra ali sabendo a profundidade da lesão, se pegou cartilagem, se não pegou cartilagem, se pegou algum músculo, se está próximo de algum vaso importante, algum nervo importante. Então, ele entra já sabendo como é que está aquele campo minado. Entendeu? Já está tudo mapeado. Então, ajuda bastante. Ajuda muito mesmo, né? É muito importante. Vai fazer muita diferença esse resultado. Vai, ajuda. Imagina você fazer algo que você está enxergando e aquilo que você vai às cegas, porque você vai abrir para a surpresa, ver, né? Na cirurgia. É a surpresa. E a segurança que também dá para esse profissional que vai já sabendo o que vai encontrar. Né? Isso. E ele já explica para o paciente, olha, sua cirurgia vai ser mais fácil, ou vai ser mais difícil, ou vai ser assim, entende? Então, ele já explica, olha, vou ter que pegar cartilagem, vou ter que fazer reconstrução. E no pós de muitas cirurgias também deve ser interessante fazer, né? Ultrassom é importante para o pós. Cirurgia, não digo nem só cirurgia, mas procedimento. Por exemplo, eu estava vendo uma história de um paciente, uma paciente que fez uma bichectomia, né? O procedimento estético, porque ela achava a bochecha muito grande, não sei o que, ela fez. Mas a bochecha continuou volumosa e aí ela não acreditou que foi feito a bichectomia. Aí ela foi atrás de mais outros 4 profissionais e só o 4º foi que pediu uma ultrassom. E aí, quando foi feito o ultrassom, foi visto que tinha sido, sim, feito a bichectomia, mas aquele volume era da musculatura dela, do músculo massetela. Aí, ou seja, não precisava ela ter passado por isso, se tivesse sido feito antes. Exato. Aí eu achei interessante porque traz, assim, é um caso prático, assim, para a gente entender da importância dela do antes e também nesse momento que foi o depois, que ela ficou peregrinando, né? Ela foi para 4, pessoal. E achando que o erro era do cirurgião. Achando que o erro era do primeiro lá. Eu acho interessante na cirurgião plástico são aquelas abdominoplastias e lipoaspiração. Sim. Tem muito paciente que faz a lipoaspiração, que a lipoaspiração ela tira aquela gordura superficial, é da parede do abdômen. Então, você tem pele, gordura, músculo e depois começa o abdômen, os órgãos intraabdominais. Então, o cirurgião plástico ele só tem capacidade de mexer na gordura de fora, na parede do abdômen. Se você tem gordura visceral intraabdominal, ele não vai mexer ali. Então, a paciente às vezes faz a lipoaspiração, ele deixa a paciente sequinha, só que a gordura intraabdominal dela é grande. Então, ela tem uma gordura pré-peritoneal, que a gente chama, muito volumosa. Isso não vai ser o cirurgião que vai resolver. Então, ela diz que o cirurgião errou. Eu acho até... E é uma gordura perigosa, inclusive, essa, né?
que se que é acade mais interna, né? Não, a gente não vai mexer aí. E- Não vai mexer em gordura intraabdominal. Imagina, entre as vísceras e tal, Não, é não, aquela não. gordura A pessoa que, tem que emagrecer. né, não tem jeito, ela Tem que ir pra luta mesmo. tem que ir pra luta. O exercício, a dieta, tudo direitinho, né? E é uma gordura que traz muita consequência para a questão muito cardiovascular, problema, né? exatamente. Aumenta Essa o é a risco gordura ruim. cardiovascular. Essa é a verdadeiramente ruim. Essa que é terrível. Então, aí sim, aí eu achei bem interessante esse exemplo dessa pessoa, né? Uhum. Para mostrar a importância da ultrassom. Se tivesse feito ultrassom. antes, provavelmente ela não tinha nem feito a cirurgia. Não precisava ter feito. Aí foi feito. Aí que ela foi trabalhar de fato a questão da musculatura. Que era isso que incomodava ela. E que ela tinha toda uma questão de autoestima baixa e tal, por conta disso. Provavelmente genética, né? Provavelmente. E aí, imagina, ela passou por tantas... Até ela chegar nesse quarto aí, né? Quanto que ela demorou, que foi atrás, que se estressou, imagino, Exato. né? Que se entristeceu, né? Que não conseguiu o resultado que queria passar por outra. E quando ela foi procurar, ela queria passar por outra, porque ela não achava que não tinha sido feito. Né? E aí eu vi até um artigo sobre isso, dizendo que 28%, se eu não me engano, das pessoas que fazem a bichectomia não necessitariam fazer. Então, se fizesse a ultrassom, elas saberiam que não precisavam. Né? Ou porque estava mesmo acima do peso, e aí era assim, emagrecesse, ela ia perder aquela gordurinha, ou a questão da musculatura mesmo, do músculo, né, masseter, ou, enfim, outras questões que não a bola de bichar, né? Não era isso. Não era esse o problema. Não era esse. Meu Deus do céu. Então, a diagnóstico correto para tratamento correto. Correto, né? E aí, sobre as novidades e tendências. Quais as novidades e tendências mais recentes que a gente tem, assim, nessa área da ultrassonografia dermatológica e estética? Você tem visto, né, nos congressos, enfim, nas suas pesquisas? Essa questão da abdominoplastia que eu lhe falei, cada vez mais cirurgiões eles estão pedindo para ver como é a parede abdominal desse paciente, porque nem todo mundo tem a parede exatamente igual, o músculo não é exatamente igual. Sim. Então, cada um, aqueles gominhos que o pessoal chama, que são os metâmeras da parede abdominal, a gente não tem aquilo ali igual. Cada um tem uma forma diferente. E todo mundo quer ter o tanquinho, né? E todo mundo quer ter igual. Todo mundo quer ter igual, o tanquinho. Então, assim, avaliar essa parede abdominal do paciente, às vezes ele tem um músculo mais, vamos dizer, hipotrófico de um lado. De um lado ele é menos volumoso e do outro lado ele é mais volumoso. Então, o paciente, ele saber, antes da cirurgia, antes da plástica, que existe isso, que existe essa diferença e que o resultado talvez não vai ser alcançado, a expectativa que ele tem em relação àquele tratamento, àquela plástica, talvez não se alcance por conta do organismo dele. Então, eu acho que isso é uma proteção não só para o cirurgião plástico, mas para o paciente, para ele saber, o seu resultado não vai chegar nisso aqui. O que a gente vai conseguir é isso aqui. É alinhar expectativas, sabe? Porque às vezes a pessoa chega com a foto, né? Eu quero assim. Eu quero assim. Não é. Só que não é. Somos diferentes. Depende de você. Exato, né? Somos diferentes. A implantação, a inserção do músculo é diferente. A minha pode ser diferente da sua. Sim. Cada um da gente tem uma musculatura diferente. Até o tipo do corpo é diferente, né? Exatamente. E a gente querer o biotipo é ser diferente. tudo igual, né? Papai do Céu nos fez únicos e Graças singulares, né? Cada um com sua beleza, Isso. né? Que a gente precisa ter os cuidados para que essa beleza seja realçada, né? Se a gente minha melhor versão. Para ser a melhor versão de si mesmo, né? Exatamente. Isso é interessante. E assim, que conselho você daria, por exemplo, para outros profissionais, né, da área médica, que desejam, assim, se aprofundar nessa questão da ultrassonografia dermatológica e estética? Começa pelo básico, né? Estudando dermatologia. Então, sim, você teve que estudar, né? Dermatologia de novo. Estudar de novo. Isso, mas assim, estudar dermatologia de novo, tentar entender os termos que eles usam, as principais doenças, quais são as necessidades do dermatologista, onde é que a gente vai ser útil.
Sim. Entendeu? No dia a dia deles. Sim, Então, a primeira sim. coisa é estudar dermatologia. Tentar ter um dermatologista que você chame de seu, né? Sim. Esse aqui é meu colega dermatologista, então trocar o máximo de informação com eles, dúvidas. É sempre bom. Eu vivo ligando para os meus colegas dermatologistas e cirurgiões direto. Entendi. O tempo inteiro tirando dúvida e trocando ideia. E assim, se aprofundar e estudar. É estudar. E assim como também acho que quando eles têm alguma dúvida, eles Sempre, procuram, né, eles na ligam sua área também. de radiologia. E eu adoro, pode ligar. Imagino que quando é tão gostoso passar conhecimento, né? É. Quando a gente tem segurança daquilo que a gente tá. Eu acho que quando é a muito gente- prazeroso E quando não se ensinar. sabe, assim, até a gente Tá lá. chegar numa resposta nós dois, né? A gente Sim, procurar uma pensar resposta. Se a junto. gente não sabe aquela resposta, a gente pensar junto numa solução. Que aí com certeza vai ser bem mais fácil, duas Bem cabeças mais fácil, duas cabeças pensando. né? E para o paciente, né? Que mensagem você daria para os pacientes, as pessoas que nos ouvem aqui, a audiência do Plenitude Cash, que de repente vai passar ou quer passar, ou planeja passar, né, por algum procedimento estético ou alguma cirurgia estética, porque doença, enfim, pode acontecer, né? Ninguém Mas está livre. ninguém está livre. Mas o estético a gente escolhe passar, Uhum. né? Teria algum conselho que você daria para essas pessoas? Olha, o primeiro conselho que eu daria é o seguinte: procure um profissional que, além de saber fazer aquele procedimento estético, seja cirurgia ou procedimentos minimamente invasivos, né? Que a gente chama os preenchedores e bioestimuladores. Sim. Que ele saiba fazer isso aí, mas que ele também entenda de como reverter uma complicação, caso essa complicação aconteça. Porque, infelizmente, às vezes os pacientes chegam lá na clínica abandonados. Então, o que eu mais escuto é: doutora, aconteceu isso, eu procurei o profissional e ele disse que a culpa é minha, que a culpa foi do meu organismo. Geralmente é assim. A culpa foi do seu organismo e eu não tenho mais o que fazer. Enfim, deixa o paciente solto para resolver. Até que ele procure alguém que abrace aquela causa dele e vá resolver. Entendeu? E às vezes são problemas simples de resolver. Então, procurar um profissional que saiba reverter, que não aconteça, eu torço que nunca aconteça, mas se acontecer, que ele saiba reverter, porque reverteu, não tem problema nenhum, fica tudo bem. Entendeu? Você consegue o seu resultado que você queria. Vai passar por um empecilho, mas aquilo ali vai ser resolvido, entendeu? Entendi. É só uma turbulência que resolve. Pela ultrassom, a gente tem como saber o tipo de material? Porque às vezes a pessoa fez um procedimento lá atrás e ela não sabe mais o que é que foi colocado ali. Sim, a gente consegue. E faz diferença, né? Tem algumas substâncias que não podem misturar com outras, né? Isso. Creio eu. E tem como... Tem como. A gente faz esse mapeamento de preenchedores e bioestimuladores. Existem produtos que são permanentes, que é o caso do PMMA. Sim. Né, que é bem, já passou assim, vive passando na televisão, né? PMMA que se fazia há 20 anos, 25 anos atrás. O silicone também já foi muito utilizado. Existem alguns produtos permanentes. Esses, eles não saem com o tempo, a gente localiza tranquilamente. Agora, alguns produtos, eles vão desaparecendo. Então, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir ver. Então, por exemplo, se você fez um bioestimulador 5 anos atrás, provavelmente eu não vou conseguir ver mais. Ou até 6 meses, às vezes. Isso depende de absorção de quantidade de material que foi utilizado e da absorção do organismo do paciente. Entendi. Mas os permanentes ficam lá, a gente vê. Entendi. Então, mas esses que o organismo absorve, então, acho que é mais tranquilo, né? Porque se ele consegue absorver... absorveu, desaparece. O raciocínio é esse mesmo. O raciocínio é esse. Absorveu é mais tranquilo, é mais, sei lá, compatível com o natural do organismo, as substâncias naturais. Esse outro não, que é permanente. PMMA e silicone são os mais famosos, né? Os mais famosos e são os que dão mais intercorrência? Hoje mais não, eu acho que não usa tanto mais, Não usa tanto, mas os pacientes que usaram há 25, 30 anos atrás estão aí, né? Com seus PMMAs e silicone. Enfim, existem algumas complicações, a gente tenta resolver. Normalmente se resolve com cirurgião plástico. Não são, digamos assim, fáceis de resolver, mas se resolve. Mas tem problema de, por exemplo, misturar esse
que é permanente, que já está aí, com outros que não são permanentes. Que não são, que estão agora no momento. A gente vê, eu vejo muito frequentemente PMMA, uma fila de PMMA e do lado uma fila de ácido hialurônico, que não é permanente. Sim. Então, assim, se o profissional injetor, ele não injetar na linha do PMMA, não vai ter problema. Não vai ter problema. Provavelmente não, Uhum. certo? Então, o que eu vejo muito é assim, é uma linhazinha de PMMA e do lado o ácido hialurônico. Então, mais uma vez, importante a ultrassom, né? Porque Isso. aí ele vai ver Mas aí a onde gente tá. conversa com o colega, olha, o PMMA tá aqui. Ele faz, eu não vou entrar aqui. Uhum. Então, eu vou usar outra estratégia. Eu vou usar ele do lado ou eu vou usar ele em outro setor. Tá. Mas eu digo, se não fizesse a ultrassom, ele não iria saber, né? Não iria saber. Se a pessoa também não se recordar mais A do maioria que não é, lembra. A maioria não lembra. Lembra não. 20 Aí, anos atrás. Veja o risco que tem, né? É. Porque vai que ele não sabendo, ele vai introduzir justamente onde está. Isso. Né? Aí pode acontecer de ter um problema. Pode acontecer de ter um problema. Olha, então, gente, vocês que fizeram procedimentos há mais de 20 anos, mais um motivo de fazer a ultrassom antes de fazer os procedimentos estéticos aí, hein? Então, eu queria, assim, já caminhando para o finalzinho, né? O nosso bate-papo foi bem legal. Você gostou do bate-papo? Foi tranquilo? Adorei te conhecer. Olha aí. Então, caminhando já para o finalzinho, gente, eu queria agradecer, né, doutora Daniele, a disponibilidade dela de estar aqui, de estar colocando a experiência dela, né, para a gente, colocando à disposição do tempo dela, né, que ela deixou lá a clínica dela e está aqui com a gente. E queria, então, pedir que você deixe aí suas redes sociais, onde é que as pessoas vão te encontrar, onde é que fica a Ultra Plena, quem mora aqui em Recife, em Pernambuco, enfim, aqui próximo, que queira vir, fazer uma visita por lá, né, conhecer esse lugar aconchegante. E também os profissionais, que a gente tem muito profissional também de saúde que segue a gente no Plenitude Cast, né, que de repente pode estar ouvindo a gente ou pode vir a ouvir ainda, né? E tem interesse em fazer também essa parceria, né? Com o seu trabalho, conhecer, enfim. Aí, deixa teus contatos aí pra gente. A gente fica lá na Torre 4 do Rio Mar, sala 1122. Temos nas redes sociais Ultraplena, @Ultraplena com 2 N's. A gente tentou colocar com N, mas não conseguiu, porque já existia. E o meu Instagram é o @doutora.dra.daniele Cardoso, com L só e com S. Daniele. Daniele, Pronto, então normal. Normal. E o que é que você deixa aí de mensagem final pra gente com relação aos seus planos para o futuro, os planos da Ultra Plena, né, para os futuros? O nosso plano é, assim, expandir o máximo possível de colegas médicos que possam abraçar o ultrassom dermatológico e abraçar esses pacientes também, principalmente esses pacientes mais sofridos com doença de pele. Não só os pacientes que têm complicações por estética, mas os pacientes com câncer de pele, os pacientes com hidradeniite, que eu acho uma doença muito maldosa, entendeu? Muito ruinzinha com os pacientes. Traz muito sofrimento, traz sofrimento. Pega paciente com adolescente. Nossa. Imagina, você na adolescência, você ter aquelas secreções nas axilas, né? Num período que você está com a sua autoestima em construção, ainda, né? Exatamente. Traz muito constrangimento. Traz constrangimento. Acaba se isolando muitas vezes, né? Fica com vergonha e tal. Imagina o sofrimento que é para o adolescente e para a família, né? Isso. Porque acho que os pais ficam bem preocupados. Bem angustiados, né? Então, tá. Então, os planos, então, para Os planos é de expansão. A gente sempre pensa em expandir. Estudar mais, tentar abraçar o máximo possível de conhecimento para ajudar esses pacientes e trazer informação. A gente quer colegas também estudando com a gente e compartilhando conhecimento, fazendo trabalhos científicos. É isso que a gente pretende fazer. Que legal. E os seus planos também são esses? Estão ali tudo linkado. Tudo linkado ali com a Ultra Plena. E a
doutora Cláudia Fontana. Eu sempre quero dizer Fontana. Ela também é radiologista. Também radiologista, igual a mim. A gente se formou praticamente no mesmo ano de residência. Claudinha... Eram colegas na residência. Ela era do HC e eu era do Barão de Lucena. Mas a gente participava junto das atividades porque sempre era coordenado. Então, a gente tinha todo mundo no HC, todos os residentes no HR, todos os residentes no IMIP. Então, a gente estava sempre junto, os residentes. Entendi. Independente dos hospitais que a gente era alocado, entendeu? Entendi. Aí a relação de vocês começou nessa época? Começou, mas depois cada uma foi para um canto. Depois se juntou Aí depois eu descobri, através de Lígia, dessa minha colega dermatologista, que Claudinha fazia ultrassom dermatológico. Eu disse, não, eu vou ligar para ela. Se ela faz... Eu vou ligar para ela e vamos ver se ela quer comprar uma máquina comigo e embarcar nisso, de abrir uma clínica. E, enfim, deu certo, graças a Deus. Embarcaram no mesmo sonho, né? Sonharam juntas, Isso. Daí. Legal, então. Então, gente, é isso. Vocês que acompanharam a gente até agora, até o final. Se tem alguma pergunta, coloca a tua pergunta. Se tem alguma... Tem, Paulinho, alguma coisa aí? Não, né? Se tem algum comentário, ainda dá tempo, tá bom? Se você está aqui ao vivo com a gente, tem alguma pergunta, algum comentário, dá tempo ainda de você estar colocando aí. Enquanto isso, eu vou aqui entregando um mimo, né? Aqui do Plenitude Cast, para a doutora Daniele, que é o livro que eu fiz com meu marido, Os Fundamentos de um Casamento Bem-Sucedido. Aqui eu trago um pouquinho da minha história e trago as bases bíblicas, né, para esse fundamento, que eu acredito que foi Papai do Céu que criou o fundamento, né, que fundamentou, que criou o casamento. E isso está lá na Bíblia, né, que é esse livro de sabedoria milenar. Então, eu trago esses fundamentos e eu trago um pouco da minha experiência aqui, né? O que é que aconteceu em outras experiências que eu tive de casamento que não deram certo. E é isso que eu trago aqui, que a gente quer dar para você. Obrigada, viu? Foi muito gostosa a nossa conversa, o nosso papo, né? Obrigada. A gente agradece mais uma vez você estar com a gente e agradece a você também que acompanhou a gente até agora. Obrigada por tua audiência, pelo teu carinho, ajuda a espalhar essa informação. Lembrando que semana que vem a gente não vai estar com Plenitude Cast, porque é Semana Santa, a gente vai aproveitar para estar mais ali com a família, com o Papai do Céu, ter um tempinho, né, mais próximo dele. Mas na outra semana a gente volta, né, com mais assunto interessante, importante, com pessoas assim, né, de experiência, de expertise, como a doutora Daniele, tá? Então, gente, beijo grande no teu coração. Não chegou nada aí não, né, Paulinho? Pronto. Então, beijo grande no coração de vocês. Papai do Céu abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.